Não vá à igreja? Como assim? É isso mesmo que Larissa tá falando? Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Não vá à igreja se você só está indo por um dos 3 motivos errados que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Se congregar é uma das coisas mais importantes da vida cristã. E hoje eu não vou entrar no mérito daquela discussão sobre posso ou não ser um crente sozinho em casa. Talvez a gente possa até discutir isso em um vídeo lá na frente, mas hoje o foco não é esse. Uma das coisas que mais acontece no meio evangélico são pessoas se decepcionando com a igreja ou até mesmo com os próprios crentes e usando isso como justificativa para não se congregar mais. Não vou mais para a igreja porque só tem gente fofoqueira. Não vou mais para a igreja porque não tem ninguém que me dá a atenção que eu queria. Não vou mais para essa igreja porque o pastor só prega para mim. Ah, Larissa, mas tu não entende qual é a minha realidade, não sabe o que é ser machucado dentro da igreja, não sabe o que é ficar magoado e ter pessoas que te fizeram mal. Eu entendo sim, eu entendo que muitas vezes a gente se decepciona, principalmente quando nós olhamos mais para as pessoas do que para Cristo. Então, sem mais delongas, vamos conhecer o primeiro motivo pelo qual você não deve ir para a igreja. Você não deve ir para a igreja porque tem muitos amigos lá dentro. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso e é muito bom quando você tem amigos dentro da igreja. É legal, é divertido, você se sente mais à vontade e na verdade a Bíblia fala que nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo e que inclusive há amigos que são mais chegados do que irmãos. Mas você já parou para pensar? E se o meu amigo sair da igreja? E se os meus amigos saírem da igreja? Isso parece bobagem, mas tem muitas pessoas que mudam de igreja ou até mesmo usam isso como justificativa para se afastarem dos caminhos do Senhor. Eu fiquei sozinho, só tinha pessoas que não eram do meu grupo, eu não conseguia me dar bem com ninguém. E aí eu te faço algumas perguntas. Você está servindo a Cristo ou está fazendo da igreja um clube de amizades? A sua confiança está baseada em Cristo ou nas pessoas que estão ao seu redor? No dia do juízo final, os seus amigos irão responder por você ou cada um dará conta de si mesmo? E aqui a gente precisa deixar algumas coisas bem definidas. Você precisa entender que a sua confiança deve estar em Cristo e não em pessoas, porque pessoas podem nos decepcionar. Temos que entender também que no dia do juízo final, cada um dará conta de si mesmo. Ou você acha que vai chegar diante de Deus e falar para ele que deixou de segui-lo porque os seus amigos saíram da igreja? E porque você se sentiu sozinho? E aí Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer: tudo bem, meu filho, eu te entendo, realmente eu te entendo, não tem como ficar na igreja sem ter os teus amigos por perto. A verdade é que se você realmente entregou seu coração para o Senhor, não importa onde, quando e com quem você estiver ou não estiver, você sempre vai servi-lo. O segundo motivo pelo qual você não deve ir à igreja é se você está pensando que, pelo fato de todos serem crentes, você só vai encontrar pessoas boas. Mas não, isso não vai acontecer. E eu digo isso com muita tristeza no coração, porque se nós levássemos em consideração o ideal, aquilo que Ele quer que nós façamos, de acordo com a sua palavra, a igreja seria o lugar com as pessoas mais agradáveis, solistas, receptivas do mundo. Mas existe uma diferença entre o que é ideal e entre a realidade. E a realidade é que a igreja é formada por seres humanos. Larissa, que coisa óbvia, é claro que a igreja é formada de seres humanos. Mas a gente lembra que a igreja é formada de seres humanos, de pessoas falhas, pecadoras, cheias de defeitos e erros como eu, como você, como todo ser humano? Poxa, Larissa, mas um lugar que só tem crente? Como é que tem pessoas que ainda podem me decepcionar? A gente tem que lembrar que é bíblico que no meio do trigo existe o joio. Então, por mais triste que isso possa parecer, a verdade é que dentro das nossas igrejas existem pessoas que nunca se converteram de verdade. Existe o joio no meio do trigo. E aí você pode me dizer: ah, tu não tem como julgar, só quem pode julgar isso é Deus. E de fato, julgar ou não se alguém verdadeiramente se converteu, se essa pessoa teve ou não arrependimento verdadeiro, genuíno, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém que está assistindo esse vídeo. Cabe a Deus. Mas Deus também nos ensina que pelos frutos conheceremos as árvores. E não tem como fugir, gente. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim.
e existe o trigo no meio do joio. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente. E se você for olhar para essas pessoas, se você for para a igreja pensando que só vai encontrar pessoas boas e que vão entender, que vão cuidar e que não vão te machucar, não vá. Não vá com esse tipo de pensamento, porque isso não é a realidade. E eu não estou dizendo para você não se congregar, eu não estou dizendo para você deixar de ir para a igreja. Eu estou dizendo para que você não vá com esse tipo de pensamento, criando essas expectativas. Porque as pessoas falham, eu falho, todo mundo pode falhar, mas Cristo não falha. E a Bíblia diz que é muito melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então a gente tem que ir para a igreja com esse entendimento, que nós estamos ali porque nós somos parte do corpo de Cristo. E o terceiro motivo para você não ir à igreja é se você está esperando que todos os seus problemas sejam resolvidos. Muitas pessoas criam expectativas, cobram e exigem de Deus que Ele faça exatamente aquilo que elas querem. Senhor, eu te ordeno. Senhor, eu quero isso. Senhor, tem que ser desse jeito. Senhor, eu quero desse jeito. Mas eu queria te dizer hoje que o verdadeiro evangelho não é aquele em que todos os nossos problemas são resolvidos. Jesus mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo na cruz, mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele teve dificuldades, ele teve problemas, ele teve tentações, como todos nós temos. Ele pode nos dar muitas coisas? Ele pode. Ele pode nos dar aquilo que nós pedimos? Ele pode. Mas ele pode também ter outros planos para nós. Ele pode não nos dar exatamente aquilo que a gente tanto pediu, aquilo que a gente tanto ansiou. Mas ele já nos deu o maior milagre de todos, o milagre da cruz. Só dele ter morrido naquela cruz para nos salvar, isso basta. Não vá à igreja se você está esperando que todos os seus problemas aqui dessa terra sejam resolvidos, porque a nossa esperança não é aqui nessa terra, a nossa esperança é no céu. Se ele lhe der tudo que você quer, amém. Se ele lhe der tudo que você precisa, amém. Se ele não lhe der tudo que você quer, amém. Se ele não lhe der tudo que você acha que precisa, porque ele sabe exatamente o que você precisa, amém. Se ele trouxer a cura, se ele trouxer o emprego, se ele trouxer o relacionamento que você tanto quis, amém. Mas se ele não trouxer nada disso, Cristo basta. E recapitulando, não vá à igreja se você está indo por causa de amizades, porque as pessoas podem te abandonar. Não vá à igreja se você espera encontrar apenas pessoas boas, porque as pessoas podem te decepcionar. E não vá à igreja pensando que todos os seus problemas dessa terra vão ser resolvidos, porque nesse mundo nós vamos ter aflições. Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei se hoje mesmo você não está pensando em abandonar a sua igreja, em deixar de se congregar, em se afastar. Mas a minha dica é que você não tome nenhuma decisão precipitada. É que você ore, que você peça para que o Senhor coloque no seu coração o desejo de ser igreja e não de ir à igreja. Que o Senhor coloque no seu coração o desejo de participar, o desejo de estar ali por Ele, independente de qualquer circunstância. Leia a Bíblia, busque orientação na palavra de Deus. Você já pensou em quantos missionários nesse momento estão sozinhos na obra de Deus, sem amigos, sem família, sem pessoas que apoiam o ministério deles, só eles e Cristo? Se hoje você ficasse sozinho, se hoje ficasse só você e Deus, Cristo lhe bastaria? Cristo lhe bastaria, apesar de tudo, apesar dos amigos, apesar das pessoas ruins, apesar de todas as circunstâncias? E eu te digo, você deve orar. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Ore pela sua família. Ore para que Deus coloque no seu coração o desejo de estar na presença dele, o desejo de ir à igreja pelos motivos corretos, porque você é um resgatado que entende que o sacrifício da cruz é um motivo para nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus. E uma dica muito especial: se alguém na igreja tem te magoado, se alguém na igreja tem te feito mais sofrer do que se alegrar, ore por essa pessoa.
Porque um dos motivos da gente ir para a igreja, inclusive de você estar perto de pessoas que te machucam, é porque, independente do que aquelas pessoas fizerem, quando você ora pedindo para que Deus te ensine a amar essas pessoas, te ensine a perdoar essas pessoas, só de você estar indo à igreja, se congregando, convivendo, estando perto de pessoas que te machucaram e mesmo assim pedindo: Senhor, me ensina a amar, me ensina a estar aqui, a perseverar, isso já é um motivo para você agradecer. Isso já é um motivo correto para você ir à igreja. Se o joio não é trigo, se aquela árvore ruim não dá um fruto bom, se fulano A, B ou C está sendo mal para você, está sendo ruim para você, não está tendo o papel de uma pessoa restaurada por Deus, isso é ele com Deus. Ele vai prestar contas diante de Deus. E quando você está ali, quando você vai para a igreja, apesar disso tudo, Deus está te transformando, Deus está te ensinando a orar pelos que te perseguem, a amar as pessoas que a gente, por nossa própria vontade, não amaríamos, mas que Ele ali, te deixando ali, está trabalhando no teu coração. Tem sido muito legal o feedback que eu tenho recebido de muitas pessoas e isso é que é bom, a gente poder ter a oportunidade de conversar, de compartilhar experiências. Uma ótima semana para vocês e que você tenha a paz de Deus no coração para tomar as decisões corretas, lembrando que só Cristo basta. Um beijo!